Bom, essa questão ele fala de uma das polêmicas em torno de veículos elétricos, automóveis, motos e bicicletas, que é sobre o uso de bateria de lítio. Por esse motivo, tem se investido em baterias de sais de sódio ou potássio. Aí ele tem esse recorte aqui que ele tirou desse site, que diz que as baterias de íons de sódio são compostas por um eletrólito negativo, um eletrodo negativo, melhor dizendo, um eletrodo negativo ou ânodo, então ele é negativo, um eletrodo positivo ou cátodo e uma substância eletrolítica entre eles, que ele chamou de eletrólito. Tá. A cada carga e descarga da bateria, os íons de sódio se movem do cátodo para o ânodo e vice-versa, tá? Por meio do eletrólito, em virtude de uma diferença de potencial criada entre os eletrodos. Então você tem uma diferença, uma DDP nos eletrodos, que faz com que os íons de sódio se movam através dos eletrólitos. É isso. Tá. E aí ele diz: podemos afirmar corretamente que um dos conceitos da física implícito no texto está relacionado ao movimento do potencial elétrico provocado pela corrente eletrônica. Não tem movimento de potencial elétrico, movimento de íons que ele está falando. Então não é isso. Esquece isso aí. Então não pode ser a letra A. A B. Ao fato de que os íons não se aderem aos ânodos e aos cátodos. Primeiro que não é verdade, segundo que o texto não diz isso. Então não está implícito isso no texto. Não está implícito isso no texto. Não está. Então não faz sentido. Certo. A C. A observação de texto efeito Doppler. Cara, efeito Doppler é quando a gente fala de frequência. Não tem nada a ver com isso aqui, não. Então também não pode ser a C. A D. A movimentação dos íons ocasionada pela presença de um campo elétrico. Sim. Ó, aqui, ó. Olha só aqui, ó. Os íons de sódio movem do cátodo para o ânodo e vice-versa. Ó, a movimentação dos íons ocasionada pela O que é a presença de um campo elétrico? É quando você tem elétrons que eles atuam, a força de um atua no outro, então você gera um campo elétrico, porque você vai estar tendo corrente, você está tendo uma passagem de íons ali. Então é a D. Por que não seria a E? A substância eletrolítica que promove uma diferença de potencial na bateria. Não. Olha só, quem promove a diferença de potencial? Olha aqui, ó. A diferença de potencial criada entre os eletrodos. O que acontece com o eletrólito? O eletrólito movimenta os íons devido à diferença de potencial criada entre os eletrodos. Então o eletrólito faz a movimentação desses íons devido a essa diferença de potencial. Então não é a substância eletrolítica que promove uma diferença de potencial segundo o texto. Então só pode ser a D. É isso.